Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês, eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado.
que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Socel Motos Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. Boa tarde, está começando o programa Beleza do Vale, pela TV Princesa do Vale. Hoje, na nossa programação, nós teremos uma parte muito especial, que vai ser da nossa segunda parte, vai ser um dedo de prosa, e foi convidado o secretário adjunto de Cultura do município de Icó, Dr. Renan Moreira, e também o secretário, ou melhor, o coordenador de Cultura, Cláudio Pereira. E na primeira parte nós teremos o quadro com o Dr. Fabrício Moreira, onde é Memória do Vales. Voltamos em 1 minuto. Vamos agora na Casa de Câmara e Cadeia com o Dr. Fabrício Moreira com o seu quadro Memória do Vale. O programa Memórias do Vale visita hoje a Casa de Câmara e Cadeia. Segundo os nossos memorialistas, essa edificação, um dos mais belos patrimônios históricos do município de Icó, é datada entre 1745 e 1780. Aqui já funcionou a cadeia pública, a Câmara de Vereadores, o Fórum da Comarca de Icó e se transformou, nos últimos anos, no Centro de Arte e Cultura Prefeito Alto Monteiro. Atualmente, funciona provisoriamente a Secretaria Municipal de Educação. O município de Icó, em 1824, participou do evento revolucionário denominado de Confederação do Equador. O Antônio Pluma foi um dos nossos principais revolucionários. Ele se destacou, dentre outros, e as forças imperiais condenaram o Antônio Pluma à sua morte. Trazido para cá, para o átrio da Casa de Câmara e Cadeia, as forças imperiais se organizaram para o seu fuzilamento. Quando iniciou a primeira etapa do seu fuzilamento, ele gritou em voz alta: "Valei-me, Senhor do Bonfim!" E todos os tiros disparados por aquelas espingardas não ultrapassaram o seu corpo. O comandante das tropas imperiais autorizou o fuzilamento do Antônio Pluma por mais 2 ou 3 oportunidades. E em todos os momentos ele gritava novamente: "Valei-me, Senhor do Bonfim!" A população de Icó, ao observar todo aquele cenário e a fé daquele homem, conseguiram tomar o Antônio Pluma das mãos das forças imperiais. Levaram à igreja e, naquele momento, libertaram o Antônio Pluma. O nosso cineasta, teatrólogo Acácio dos Montes, fez um roteiro muito bonito da vida do Antônio Pluma,
que foi destaque no Teatro da Ribeira dos Icós e também no Teatro José de Alencar, em Fortaleza. O programa Memórias do Vale, da TV Princesa, vai contando história, arte e cultura. Tivemos aí a participação do Dr. Fabrício Moreira com o seu quadro Memória do Vale, onde ele mostrou a Casa de Câmara em Cadeia, a importância desse monumento não só para a história de Icó, mas para a história do Brasil. O Dr. Fabrício é uma pessoa conhecida por todos nós, né? É um amante da história, é um amante da terra dos Icós, é um amante do Largo do Tebés e é o guardião do Largo do Tebés. A pessoa amada e querida. Agradecendo aqui ao Dr. Fabrício por essa excelente matéria. Agora, vamos até o Teatro da Ribeira dos Icós e conhecer um pouco da história do teatro. O Teatro da Ribeira dos Icós, como vocês estão vendo aí, ele foi construído em 1860 pelo médico francês que morou aqui no Icó, e foi o Dr. Pedro Tebés. O teatro é construído em estilo neoclássico, com inspiração palladiana. Foi o primeiro teatro construído no Ceará e o primeiro teatro construído no interior do Nordeste em estilo neoclássico. É uma verdadeira obra de arte. O interessante é que o Dr. Tebés, ele construiu esse teatro com recursos próprios. E para finalizar a construção desse teatro, o Dr. Tebés, ele teve que tomar emprestado 2 contos de réis. A gente observa aí como esse monumento, ele é importante para a história da cultura do Icó, do estado do Ceará e também do Brasil. Esse teatro, ele passou por muitas reformas, né? Mas nunca ele foi descaracterizado. A gente observa que permanece o mesmo estilo, o estilo neoclássico, com as suas colunas em estilo palladiano. Esse teatro, ele teve uma vida efêmera. Vamos agora olhar e ver o túnel que tem nesse teatro. Contra a lenda, tem muitas lendas esse teatro, né? Um prédio antigo. Que na época o Barão do Crato era uma pessoa muito orgulhosa, não queria se juntar com a sociedade, né? Ele resolveu construir um túnel para ir para o teatro. Mas nós sabemos que é lenda, mas só que essa lenda, ela não deve morrer, né? Ela continua viva. E pessoas de outros estados, até mesmo de outros países, têm a curiosidade de conhecer esse túnel, né? Além do túnel, nós temos também outras lendas a respeito do Teatro da Ribeira dos Icós. O saudoso Gustavo Barroso, que foi um dos maiores historiadores cearenses e do Brasil, como também foi um dos maiores escritores desse país. Gustavo Barroso, ele não era de Icó, ele era de Fortaleza. Ele chegou a escrever 128 livros, né? Foi o maior escritor brasileiro, escreveu mais livros. E ele conta no seu livro As Margens do Ceará, que no dia da inauguração desse teatro, as mulheres de Icó, filhas de fazendeiros, de grandes fazendeiros, todas elas se vestiam da melhor maneira possível. E as vestimentas dela não era feita aqui no Icó, era comprada na Europa, principalmente em Paris, né? E no dia da inauguração, ela queria saber quem tinha chegado primeiro para ver a vestimenta uma das outras. E nesse corre-corre, uma mandava vir um escravo para ver quem tinha chegado primeiro, para ver a vestimenta. Outras também mandavam outros escravos vir. E nesse corre-corre, passou a noite e não teve público. E o teatro nunca foi inaugurado. Essas são algumas das lendas do Teatro da Ribeira dos Icós. O teatro foi inaugurado em 1860.
mas já no início de 1862, acontece aqui uma grande epidemia do cólera morbo, né? E esse cólera começou no dia 5 de abril de 1862 e foi até o final de 1864. Só que do dia 5 de abril para o final de maio já tinham morrido 426 pessoas. E esse teatro deixou de ser uma casa de espetáculo para ser uma grande enfermaria. E a partir daí, esse teatro deixou de ser aquilo que ele deveria ser, que era casa de espetáculo, passou a ser enfermaria. Passado o cólera, o teatro continuou fechado. E, por infelicidade nossa, de todos os icoenses, no dia 8 de maio de 1864, morre Dr. Pedro Tebege. E a partir daí, esse teatro, ele fecha suas portas. E passa 74 anos fechado e entra praticamente em ruína. E em 1939 ele é reformado por Valfrido Monteiro Sobrinho e passa novamente a funcionar como casa de espetáculo. Nesse teatro, funcionou também duas grandes rádios na época AM, que foi a rádio Rio Salgado e a rádio Jaguaribana, FM Jaguaribana. Além de ter funcionado duas grandes rádios na época, também ele funcionou como cinema. Durante muitos anos, principalmente na década de 60, 70 e 80, ele funcionou como cinema. Já em 1977, esse teatro novamente fecha as suas portas e praticamente entra em ruínas. Aí na gestão do governo de Dr. Quilom Peixoto, através de um projeto que ele fez com as cidades históricas do estado do Ceará, esse teatro passa a ser reformado e passa a ser novamente a grande casa do espetáculo. Passados alguns anos, esse teatro volta a fechar suas portas e começa a entrar em ruínas. Mas no ano 2000, na gestão do prefeito Neto Nunes e Dr. Fabrício Moreira, através do programa Monumenta, esse teatro novamente ele é reformado e é restaurado. E agora ele passa novamente a funcionar. Só que esse teatro ele passou a ser reformado diferente de todas as reformas que ele teve lá no passado. Ele passou a ser climatizado, né? A gente observa que na época de Tebege não existia energia elétrica e não poderia ser climatizado. Mas ele, na gestão de Neto Nunes, Dr. Fabrício Moreira e como secretário de Cultura Getúlio Oliveira, através do programa Monumento, ele foi restaurado com algumas modificações sem descaracterizar. Nós sabemos que o patrimônio cultural ele não pode ser descaracterizado, mas sempre ele está em processo, né? O que foi que aconteceu com o Teatro da Ribeira dos Icós no ano 2002 até 2005? Ele foi reformado e foi restaurado. E para ser reformado ele teve que ser climatizado. Só que para ser climatizado ele tinha que ser forrado. E não se poderia forrar com gesso, nem PM e nem de PVC. Por quê? Porque mudaria a característica do teatro do estilo neoclássico. Foi feito um estudo através do IFAM e um projeto e chegaram à conclusão que para não descaracterizar o teatro ele tinha que ser forrado em madeira, aquele estilo lambri, que é conhecido como guarda-pó. E a partir daí o teatro foi reformado e até hoje ele continua como casa de espetáculo. E eu tenho certeza que a partir de agora ele vai sempre continuar como casa de espetáculo. Porque o Teatro da Ribeira dos Icós é uma verdadeira grande obra, uma obra de arte, né? Que deve ser sempre conservada e estudada, né? Porque o nosso patrimônio cultural ele é diferente de qualquer outro patrimônio, né? Porque o nosso patrimônio cultural ele é
eclético, diferente de Ouro Preto, Diamantina, que nós sabemos que lá eles surgiram com o círculo do ouro, com o círculo do diamante, né? E o nosso foi com o círculo do couro, né? Com o criador de gado, com o plantador de milho. E é esse patrimônio que nós chamamos, que tem chamado a atenção do mundo, né? Portanto, hoje nós tivemos aqui 2 grandes monumentos, um apresentado pelo Dr. Fabrício Moreira, que foi a Casa de Câmara e Cadeia, e também tivemos agora o Teatro da Ribeira dos Icós. E foi convidado o secretário adjunto da Secretaria de Cultura de Icó, o Dr. Renan, como também o o coordenador de Cultura e Turismo, Cláudio Pereira. E hoje nós vamos ter aqui um dedo de prosa e falar um pouco de cultura, né, da nossa cultura, né? Nós sabemos aqui, nós estamos diante dos 2 homens da cultura, né? Eles têm continuado com esse trabalho, um trabalho que eu também participei durante 20 anos, só que na época era mais fácil. Eles estão agora participando de um momento muito difícil, que foi um problema de pandemia, né? Quer dizer aqui, doutor Renan, que é um prazer ter você aqui conosco para um dedo de prosa e beber um pouco da água de pote, né? E também sentar aqui no banco da fama. Boa tarde, seu Altino. Gostaria aqui de iniciar primeiro agradecendo a TV Princesa do Vale, que tem aberto sempre suas portas para a gente da Secretaria de Cultura. Parabenizá-lo pelo programa, parabenizar a Princesa do Vale, que tem dado esse espaço para a cultura, para a arte, para a história do nosso município, que tem sempre que ser lembrada, ser traga para os nossos irmãos icoenses. Então é um prazer imenso estar aqui hoje, conversando com todos vocês, conversando com o senhor, nesse momento tão feliz e prazeroso que é estar aqui nesse dedo de prosa, tomando água de pote. Então a gente, enquanto Secretaria de Cultura, enquanto gestão municipal, se sente muito feliz de estar aqui hoje. E Cláudio Pereira. Boa tarde, senhor Altino. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento. Como o doutor Renan falou, nós ficamos muito felizes pelo convite. Muito obrigado mesmo, é uma honra muito grande. E parabenizar a direção da Princesa do Vale, que tem feito um trabalho assim belíssimo de cobertura de todos os eventos e também oportunizando a sociedade icoense a poder desfrutar do que nós temos de melhor. Não precisamos inventar nada, nós temos tudo. Então, o ICO é grande demais e precisa ser mostrado, entendido e valorizado. Muito bem, eu agradeço e me sinto muito feliz em ter vocês aqui. Para mim a emoção é muito grande, né? É um momento já esperado quase uma semana, né? Estive aqui só pensando o que é que eu ia dizer para vocês, né? Que realmente vocês são grandes, são os homens da cultura de Icó. Mas eu vou começar com uma pergunta para vocês dois, né? O mundo, ele viveu o pior momento da sua história, né? Que foi a Covid, a pandemia, a grande epidemia, né? E o mais prejudicado em tudo isso foi a cultura, né? A gente vê que todos os setores foram prejudicados, mas o maior de todos foi a cultura. E vocês enfrentaram esse momento difícil, né? Como foi para vocês dois enfrentar esse momento difícil e dar continuidade com a cultura? Começar com o doutor Renan. Bom, senhor Altino, como o senhor mesmo disse, foi um momento muito difícil, principalmente para a cultura. Antes mesmo da pandemia, a cultura sempre tem as suas dificuldades, suas limitações, e essa limitação foi agravada pela pandemia. Os artistas foram os primeiros a terem que parar o seu serviço e os últimos a retornarem à sua atuação. Por isso, ainda bem, nós tivemos durante esse período a Lei Aldir Blanc, que pôde amenizar um pouco desse sofrimento desses artistas, e mesmo assim hoje a gente está ainda retornando aos poucos. Os artistas ainda sofrem as consequências que a pandemia gerou. Eu estou na Secretaria de Cultura desde 2021, né? O Cláudio já estava lá no início mais agravoso da pandemia. Eu peguei já, assim, ainda durante a pandemia, mas já nesse período finalizando, e a gente está tendo ainda algumas dificuldades, mas graças a Deus, trabalhando, escutando os artistas, nos esforçando ao máximo. Agradeço aqui, aproveito o momento para agradecer à prefeita Laís Nunes, que tem acreditado no nosso trabalho, né, que tem nos cobrado, nos incentivado a continuar esse serviço. Então a gente tem esse objetivo, que é, independente de pandemia, a gente está sempre ao lado dos artistas, procurando alguma coisa, algo que possa amenizar essa dificuldade que eles têm por consequência desse período de pandemia. Agora, nós estamos em um momento que chegará ao nosso município a Lei Paulo Gustavo, né?
Acredito que foi na quarta-feira, uma notícia muito feliz para a gente, né, enquanto gestores de cultura, e para os artistas principalmente, que é a aprovação do nosso plano de trabalho, que vai implementar aqui no nosso município cerca de R$603 mil para os artistas. Então a gente fica muito feliz com isso. E a gente torce para que cada vez mais essas consequências da pandemia venham a ser diminuídas, para que os artistas possam voltar aos seus trabalhos de maneira pujante, né, no 100%. Muito bem. Cláudio Pereira. Pois é, Sualtino. Infelizmente, nós vivenciamos nos últimos anos assim um período triste da nossa história que nos fez refletir bastante quão importante é o trabalho artístico, a família, o amor dos amigos, o carinho, porque infelizmente nós, durante esse período, nós ficamos privados de tudo isso. E aí com essa pandemia que assolou o Brasil inteiro, e a nossa ICO não foi diferente. A classe artística foi a que mais sofreu, como o Dr. Renan Moreira falou. Foram os primeiros a cessarem seus trabalhos e os últimos a retomarem. E isso fez com que nós tivéssemos assim, ficassemos muito apreensivos, porque todos os dias batiam em nossas portas os artistas buscando uma forma de poder se manter. E nós buscávamos alguma alternativa, e conversando com a prefeita Laís Nunes, com a nossa secretária Sara Raquel, que estava à frente da secretaria, tentávamos lançar editais, chamamentos públicos, para que nós pudéssemos, de certa forma, mesmo de forma assim, online, né, não presencial, pudéssemos atender as demandas que os artistas tanto queriam. Mas aí veio a Lei Aldir Blanc, que contemplou todas as... como é que eu posso dizer, as expressões culturais, e graças a Deus deu para amenizar um pouco esse sofrimento. Agora nós vamos retornando de maneira já presencial, muitos eventos vêm acontecendo, graças a Deus, e os artistas estão muito felizes. Muita coisa ainda falta para que nós possamos ter assim, esse alavancar mesmo para a cultura. Um dos principais fatores que nós necessitamos ainda, seu Altino, e a gente busca conversar com os artistas, é a formalidade. Temos muitos grupos, muitas potencialidades, infinitos artistas no ICO inteiro, não só na sede, mas também na zona rural. Mas aí a informalidade ainda é muito grande, e nós sempre nos deixamos prontos para ajudá-los na confecção de projetos, de formalizá-los. Nós temos lá um espaço que funciona em parceria com o Sebrae para tirar todas as dúvidas, para o pessoal tirar um MEI, um CNPJ, fazer todos esses esclarecimentos, porque hoje, para poder participarem de editais formalmente, precisa você estar formalizado. Então, nós nos pomos à inteira disposição, e aí, como o doutor Renan falou, a prefeita Laís Nunes tem dado todo esse incentivo para que nós possamos realmente estarmos ao lado dos artistas, e eles também possam estar proporcionando à sociedade entretenimento, alegria, que é o que mais precisa no momento atual. Muito bom saber, a gente está vendo que a Lei Aldir Blanc amenizou, né? Aí tem agora a Paulo Gustavo, que vai complementar, né? Pode falar. Pronto, perfeitamente. Como o doutor Renan Moreira falou, nós estamos aí muito felizes, os artistas assim, em êxtase mesmo, porque, graças a Deus, o plano de trabalho foi aprovado, e eu tenho certeza que em breve, aí na entrada do mês de junho e no início de julho, as coisas já têm andado bastante, para que nós possamos ter aí algo bem positivo para o nosso município, que já está garantido, né? Só faltamos mesmo seguir os trâmites a nível federal, estadual e também municipal. Muito bom, né? Saber disso, a gente fica feliz, né? Porque nós somos um amante da cultura, né? E amante dessa terra, né? Olha, para vocês dois, Icó, nós sabemos que é a cidade mais antiga, né, do estado do Ceará, né? Ela tem 340 anos de história, e isso, vocês têm uma responsabilidade muito grande em manter essa cultura, né? Nós sabemos que é difícil, né, trabalhar com cultura, porque eu trabalhei 22 anos na série de cultura, como também a minha infância, a minha vida foi toda com cultura e história, né? Aí eu vejo difícil mesmo. E vocês, quais são as dificuldades que estão tendo nesse momento em manter a cultura de Icó? Pode começar, doutor Renan? Senhor Altino, como o senhor disse, trabalhar com cultura é algo difícil, né? Como houve também a pandemia que sacrificou muito
a cultura, mas a cultura sempre foi muito sacrificada. A gente sabe que das responsabilidades jurídicas do município sempre há como prioridade a saúde, a educação, a assistência. E os municípios, como todo, né, no Brasil, eles sofrem muito com o repasse de recursos. Então, as grandes dificuldades, acredito que não só do ICO, mas de todos os municípios brasileiros, são justamente essa dificuldade de recursos, né? Quando se paga os compromissos com a saúde, com a educação, com a assistência, não sobra muito para a cultura. Então, a gente tem buscado maneiras, né, parcerias, estamos fechando parcerias com o SENAC, com o SEBRAE, com o Banco do Nordeste, para a gente conseguir o máximo possível de recursos que possa vir para o nosso município, porque eu acredito, no meu conhecimento, que tudo que a gente possa fazer para os artistas ainda é pouco. Então, a gente tem buscado fazer esse esforço para cada vez mais lutar por essa classe que merece muito. Muito bem. E você, Cláudio? Pois é, eu acho que o doutor Renan já falou praticamente tudo, mas a gente deixa claro que muitos projetos já estão prontos para nós apresentarmos à excelentíssima prefeita e ao gabinete, para que ela possa deliberar algumas ações. Nós temos um projeto chamado lá Elo Distrital, seu Altino, para que nós possamos descobrir novos talentos dentro dos nossos distritos. Muitas pessoas se voltam só para a sede do município, que merece também toda a nossa atenção. Mas dentro da zona rural do nosso município, nós temos infinitas potencialidades nas mais diversas áreas de atuação cultural, né, tradicional, artística, enfim. Tá certo? E as dificuldades realmente são infinitas. A educação, a saúde, a assistência, eles têm dotações orçamentárias próprias. E outras secretarias são consideradas o fundo geral, quer dizer, de outros fundos é que realmente nós temos alguns recursos para atuarmos diretamente na cultura. E reforço, tudo hoje precisa ser formalizado. Tem um projeto para que a gente possa apresentar e dentro desse projeto a gestão poder dizer o que pode e o que não pode oferecer, realizar, promover, né? Então, tenho certeza que o esforço é muito grande por parte da gente. Às vezes, quando tem eventos que a gente não pode realizar por um motivo ou outro, a gente fica também tristes, porque nós somos amantes da cultura, precisamos realmente instigar cada vez mais, tanto nos artistas como nessas gerações menores, para que num futuro bem próximo eles se sintam capazes de poder manter esse sentimento de pertencimento, essa questão artística e cultural e elevar cada vez mais o nome da nossa cidade mundo afora. Muito bem. Eu soube, já para o terceiro, vocês têm um grande projeto que é um busto em homenagem do Dr. Pedro Tebege. Procede isso ou é só conversa de rua? Hein? Ou é segredo? Não é segredo, né? Inclusive, até meu pai já colocou no mundo aí, nas redes sociais. Realmente, né, foi um pedido da prefeita Laís Nunes, que a gente pudesse homenagear esse grande benfeitor do ICO, que no meu entendimento, eu não sei se o senhor concorda, é o maior benfeitor da história do nosso município, que é o Dr. Pedro Tebege. E com esse objetivo de homenageá-lo, a gente está, acredito que já em fase de conclusão, estamos construindo não um busto, mas uma estátua realmente do Pedro Tebege. Ela ficará em um banco sentado lá na praça, inclusive o projeto já foi aprovado pelo IFAM, então logo nós estaremos na Praça Largo do Tebege fazendo essa inauguração, que nada mais é do que uma obrigação nossa, homenagear esse grande benfeitor icoense, e estaremos lá inaugurando essa estátua em sua homenagem. Eu costumo dizer, só complementando, senhor Altino, que o Pedro Tebege ele fez um inverso de alguns filhos de Icó. Por quê? Alguns filhos icoenses que se destacaram a nível nacional, chegando ao Superior Tribunal Federal, outros serem presidente da Paraíba, do Ceará, enfim, de outros, eles buscavam, logicamente, que os estudos aqui no ICO não eram muito plausíveis na época. E o Pedro Tebege, ele veio para cá fazendo o caminho inverso. E foi aqui que ele estabeleceu moradia e desenvolveu um trabalho maravilhoso, principalmente como um médico sanitarista, como um homem de visão, que investiu demais todos os seus recursos em prol da coletividade. Então, eu posso dizer o seguinte, na minha visão, que apesar dele não ser icoense,
ser francês, mas ele era icoense de coração e fez muito, muito mesmo pela história de Icó, pelo Icó, do que muitos filhos icoenses, mas que nós deixamos aqui registrados, se destacaram a nível nacional, mas a nível local, Pedro Tebés, sem dúvida, foi um dos maiores icoenses. Com certeza, né, falar de Pedro Tebés, a gente até se emociona, né? E foi muitos trabalhos de Pedro Tebés. Eu me lembro que há quase uns 20 anos atrás, eu estava lá no arquivo público, né, pesquisando atrás de informações para consertar a data de emancipação política do Icó. Chegando lá numa caixa daqueles arquivos que tinha lá do Icó, né, eu mexendo, eu vi uma planta da Casa de Câmara e Cadeia. Aí tinha o nome lá, autor do projeto, Pedro Tebés. Eu digo, esse homem fez só o teatro, não. Aí saí em busca de informação, e fui. Eu digo, agora eu vou ressuscitar Pedro Tebés. E consegui ressuscitar. Hoje todo mundo conhece Pedro Tebés, né? E uma das obras que eu ainda estou em pesquisa é o Largo do Tebés. Ele redesenhou o Largo do Tebés. Eu me lembro que na época do tombamento, o IFAM, ele queria demolir a igreja São José. E eu concordei, porque ele disse que cortou o largo. Mas depois, quando eu estava na biblioteca Menezes Pimentel, pesquisando ainda, eu encontrei lá, no jornal Pedro II, uma matéria de Tebés, onde diz que ele foi o projetista da igreja São José. E era uma verdadeira Notre Dame, só que era uma Dame nordestina, né? O projeto era muito lindo, eu me lembro disso ainda que eu vi esse projeto, cheguei a ver esse projeto através do Padre Vieira, né? Só que o Dr. Tebés, ele morreu muito cedo, né? Morreu, aí deixou a igreja com 54 anos, deixou a igreja no respaldo, né? Mas era um projeto lindo, lindo mesmo. Hoje, infelizmente, por falta de recursos, não foi concluído, né? E aquele largo, ele não cortou o largo, não. Eu era contra, quando eu sou o Dr. Tebés, já fiquei contra o Dr. Tebés. Papai, se cortar o largo? Eu digo, não, mas o Dr. Tebés não ia fazer isso, não. Fui procurar informação, aí descobri que o Dr. Tebés, ele redesenhou o Largo do Tebés, porque lá em Lisboa tem o Largo do Rócio. E ele quis fazer do mesmo jeito, porque quando foi criado a Vila do Icó, teve um projeto urbanístico, né? As ruas tinham que ser linear. E esse Largo do Tebés, ele ia até o monte. Não, o largo ele ia até o monte. Só que o Barão do Crato, foi nem o Barão, foi a avó do Barão do Crato, foi que construiu aquele, nas pesquisas descobri, aquele sobrado é tão antigo como é antigo a igreja do Bonfim. Ela, devota do Senhor do Bonfim, ela quis construir o seu sobrado ao lado da igreja. E com isso, desobedeceu a lei régia, que era as ruas estudo linear, né? Depois, um português fazendeiro construiu outro monumento, que é o Salão Paroquial. Aí o que aconteceu? Cortou o largo, né? Aí o Dr. Tebés, uma pessoa incrível, uma pessoa que viveu além do seu tempo, ele quis redesenhar o largo. Eu não sei como foi que ele chegou a conhecer o Largo do Rócio, né, lá em Portugal. Aí ele fez do mesmo jeito o Largo do Rócio, botou o teatro e no meio botou a igreja matriz, desenhando o Largo do Rócio. Só que tem uma diferença, lá no Largo do Rócio, lá em Lisboa, ainda tem lá o Pelourinho e o Chafariz, nós não temos mais. Mas se você pesquisar, você vai ver que é idêntico ao Largo do Icó, um projeto de Dr. Pedro Tebés, né? Maravilha. Isso mostra que foi um grande homem que viveu além do seu tempo, né? E muitas coisas, ele construiu açude, ele construiu o cemitério, ele reformou a Casa de Câmara e Cadeia, ele fez um mapa catografado, né, da província do Ceará, ainda hoje é usado, construiu uma estrada de Icó a Aracati, fez muita coisa, né? E as coisas que ninguém sabe, né? Sim, também eu na pesquisa que eu fiz, ele era o arquiteto aqui de Icó, não tinha arquiteto, a casa dos Colares, foi ele que fez, a casa da família de vocês, da família Costa, foi Pedro Tebés. Tem esse livro que mostra tudo o que ele fez aqui em Icó. Mostra que foi um grande homem, né? E que tem que se lembrar, e essa homenagem é justa ao Dr. Pedro Tebés. Perfeitamente, Zotino. Como o Renan falou, não é um busto, é uma escultura mesmo, é completo, né? É uma estátua, que mais do que merecido, já está em fase, finalizando mesmo o artista. E aí as pessoas que forem no Largo do Tebés até o início de julho, no máximo, acho que antes já está pronta, vão se deliciar, vão poder sentar, tirar suas fotos. O detalhe, na hora do registro da foto,
o Teatro da Ribeira dos Icó estará pleno para sair. Que bom. Vai ser num local estratégico. Que bom, rapaz. Eu quero ser convidado, viu? Desde já estou me convidando, viu? Sem dúvida, será uma das primeiras pessoas. Pois é. Vamos agora beber um pouquinho de água de pote enquanto nós temos os nossos comerciais, os comerciais do programa. Socel Motos e Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7. Manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose,
artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hernia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser, fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. ICO e toda a região. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro. E aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora. Estamos de volta agora com a parte final do nosso quadro, Um Dedo de Prosa. E foi convidado o Dr. Renan Moreira, secretário adjunto da Cultura e Turismo de Icó, e também o coordenador de Cultura e Turismo, Cláudio Pereira. Agora, vai ser um pouco diferente, agora vai ser uma parte mais informal, uma parte mais pessoal, né? Vocês vão falar dos seus projetos, né? E vamos começar com o Dr. Renan. Quais são os seus projetos pessoais e o seu projeto para a Cultura de Icó? Bem, seu Altino, eu sempre digo que eu sou um eterno apaixonado por esse município. Eu amo o Icó, sou um bairrista. Hoje eu me sinto muito honrado de poder estar servindo ao povo de Icó, servindo numa parte tão importante, né, uma grande responsabilidade. Agradeço à prefeita Laís Nunes por ter confiado a mim, estar hoje onde eu estou. Então, os meus principais projetos são poder servir ao meu município. Hoje, estando como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, acredito que eu tenho me esforçado para estar sempre dando o meu melhor ao povo. A gente está lutando pela cultura, né, que é uma parte importante, pela história, cultura e patrimônio do município. Hoje, além de estar como secretário adjunto, eu também sou presidente do FUNPATRI, que é o Fundo de Preservação ao Patrimônio Histórico do município de Icó. Também sou formado em Direito. Uma das minhas maiores qualidades é que eu sou um flamenguista roxo também. Seu Altino acho que é botafoguense. Então, meus objetivos... líder. Então, meus objetivos são esses, estar servindo ao povo de Icó, servindo aos artistas da minha maneira, me esforçando e dando o meu máximo a cada dia. Muito bem. Agora, Cláudio, também você, além de ser o coordenador de Cultura e Turismo de Icó, você é memorialista, é professor, é poeta e é cordelista. Tem mais alguma coisa nessa sua bagagem? Me diga aí. Sou vascaíno. Vascaíno, né? O nome já deu, vascaíno, né? Bom, Satino, é uma grande honra. Desde 2017 que fui incumbido de assumir a coordenação de Cultura e Turismo do município de Icó. Fico lisonjeado, não pelo cargo em si, mas por compreender a grandeza que nós somos, que o Icó é, e ter a oportunidade de poder desenvolver algum trabalho que possa deixar um legado para as futuras gerações, pelo menos instigar nos jovens esse sentimento que eles devem ter, que é da sua própria identidade cultural.
Então, eu venho realizando um trabalho como o senhor fazia, como o tio Miguel Porfírio fazia, me espelho muito, fui instigado por Miguel Porfírio, que conheci ele primeiro, e depois pelo senhor também. Tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, ainda conhecer o seu pai, né, seu Altino, uma pessoa maravilhosa, com aquele sorriso fácil, e aí fiquei muito feliz assim, de conhecer, ter a oportunidade de ter conhecido o Miguel Porfírio de Lima, o tio Miguel, e posteriormente o trabalho que o senhor vinha desenvolvendo. E aí hoje a gente troca muito experiência, sempre conversa, tira uma dúvida, porque a gente nunca sabe de tudo, obviamente, por isso somos memorialistas. Sempre converso com o Paulo Henrique, né, o nosso Paulinho, Yuri Guedes, Daniel Bruno, tá, o Heitor Muniz, que conhece bastante sobre a nossa história, e também o nosso Cidinho, pensador, né? E também o doutor Gilson Moreira, que tem nos ajudado bastante, a gente sempre está trocando experiências, inclusive. No final do ano passado, nós criamos em Icó a Academia Icoense de Letras. Esqueci de falar que você é o presidente da academia. Fui incumbido de assumir essa grande responsabilidade como presidente da Academia Icoense de Letras, que é um marco histórico para a nossa cidade, que tem pessoas, escritores maravilhosos, que em breve toda a sociedade icoense irá conhecer. Nós estamos só finalizando para formalizar e realmente fazer um grande evento para apresentar à sociedade, tá certo? E assim nós possamos reconhecer obras importantes, tanto históricas, que falam sobre a nossa história, como outras também, tá? Então, comecei a produzir uns cordéis, seu Altino, tá? 5 cordéis que tá aí com o senhor, Icó, Princesa do Sertão, né? Icó, o Icó que a gente precisa realmente conhecer, e eu busquei escrever esses cordéis numa linguagem fácil, que a criança, o jovem, o adulto, o idoso possa ler, compreender, tá certo? E aí também estou finalizando um livro chamado Icó e Suas Riquezas, que é um livro assim que a gente fala num todo, tanto o patrimônio material, imaterial, natural, tá certo? E também de alguns, reconhecendo algum trabalho de alguns icoenses, tanto que fizeram realmente história diretamente nas suas funções, como aqueles personagens pitorescos que nós tivemos a oportunidade de conviver, outros que nós ouvimos falar, mas que deixaram também um legado. Tá certo? Então, o meu projeto hoje, enquanto cidadão icoense, como amante dessa terra maravilhosa, um menino que saiu lá do torrão das Cajazeiras, zona rural aqui do nosso município, é que a sociedade icoense internalize esse sentimento de pertencimento, passe a ver, mas também enxergar quão grande nós somos. E aí, esse trabalho que a gente faz dentro das instituições de ensino, levando um pouco da educação patrimonial, um pouco da história que a gente sabe, eles se sintam motivados a poder desenvolver alguma atividade no futuro. E aí, a gente sabe que o tempo passa, ninguém é eterno, tio Miguel já foi, o senhor está numa idade já com uma experiência muito grande, eu também estou chegando lá, mas nós precisamos que no futuro bem próximo tenham pessoas que possam fazer esse trabalho, dar continuidade a esse trabalho que nós vemos fazendo. Tudo se modifica, se moderniza, mas a história permanece. É isso que nós precisamos ter, essa consciência. Então, para que nós possamos manter o que nós temos tudo hoje, o que nossos antepassados deixaram, e nós possamos destinar às futuras gerações, nós possamos hoje nos reconhecermos e assim nós podemos fazer essa garantia às futuras gerações. Muito bem. Eu estou aqui com os cordéis do professor Cláudio Pereira, onde ele tem aqui 5 cordéis, né? 5 cordéis, Icó, um museu a céu aberto, Senhor do Bom Fim, expressão de fé e devoção, Icó, do Sertão, linha da Princesa, Filhos Ilustres de Icó do século XVIII e XIX e Nossa Infância no Sertão. São assuntos do nosso cotidiano, nessa infância do sertão, que vai fazer com que as pessoas realmente voltem um pouquinho no tempo e compreendam a história de vida dos mesmos. Muito bem, né? É bom sempre a gente falar de Icó, né? Da história de Icó. Eu estou aqui diante dos 2 homens da cultura, né? Nós sabemos que é difícil, muito difícil trabalhar com cultura. Alguns compreendem, a gente tem aquele desejo de realizar aquele projeto, mas por falta de recurso, né? Não é possível, né?
Mas eu, como eu trabalhei na minha vida inteira, foi em cultura, eu sei o quanto é difícil, né? E aqui eu me sinto feliz por vocês estão dando continuidade com esse trabalho, um trabalho que eu fiz parte, né? Sim. Hoje já não estou mais fazendo parte, não porque eu queira, mas por devido a problemas de saúde, né? Eu peguei um problema muito grave de coluna, que foi hérnia de disco. Depois da hérnia de disco, eu peguei uma tal de uma chikungunya, né, que deixou sequela. Depois veio a Covid, que misturou tudo e quase me mata toda vez. Mas por milagre eu consegui sobreviver. Graças a Deus. E só que ela deixou muita sequela. Além da hérnia de disco, eu peguei agora uma artrite reumatoide e artrose, né? Isso tem feito com que eu parasse um pouco com a cultura. Mas mesmo assim eu estou sempre atento, observando os trabalhos de vocês, que realmente é um trabalho muito bonito, e eu agradeço muito a vocês pelo que vocês têm feito pela nossa cultura. Vocês não deixaram a cultura morrer, né? Apesar de estar vivendo num tempo muito difícil, né, que foi o tempo da Covid, né? Certeza foi o pior momento da história do ICO. Nós passamos um momento difícil, que foi o cólera morbus, né? Nós sabemos que o cólera morbus, ele dizimou um terço da população icoense, né? Mas pior do que o cólera morbus foi a grande seca, né? Para você ter uma ideia, Icó era a cidade mais populosa do Ceará, a mais rica. Nós tínhamos aqui a renda fiscal do Icó chegou a ser maior do que Fortaleza, né? A população maior do que Fortaleza. Mas devido a esses problemas que Icó passou, da epidemia do cólera, da grande seca. Para você ter uma ideia, na época da grande seca, o Ceará tinha, a população do Ceará era 800 mil pessoas. Morreram 500, mais da metade, né? E Icó, que é a cidade mais populosa, perdeu mais ainda. Já tinha perdido com cólera. Mas mesmo assim, Icó está se erguendo, né? E nós sabemos que o desenvolvimento do Icó está na cultura, né? Porque aqui nós temos a terceira maior fonte geradora de emprego e renda do mundo, que é o turismo, né? Só perde para a indústria bélica e para a indústria do petróleo, né? É verdade, Saltino. Só pegando essa deixa do senhor, nós fizemos uma parceria com o Sebrae, com o Banco do Nordeste. Nós estamos finalizando um projeto aí muito audacioso, que que é para poder a gente dar uma ênfase maior nessa questão turística. Nós estamos criando, né, doutor Renan, a rota turística aqui que pega essa região centro-sul, que 4 cidades estão envolvidas diretamente nesse momento, que é Icó, que entra com toda essa riqueza patrimonial. O Icó é um todo, de tudo tem. Mas a gente entrou com essa riqueza patrimonial, né, arquitetônica. O Oroz entrou com essa parte natural, que nós temos o açude, o pôr do sol. O Iguatu entrou com a parte da gastronomia, que é muito forte. E a cidade de Jucás entrou com essa parte da religiosidade, porque lá tem uma estátua de Nossa Senhora do Carmo. Então, se Deus quiser, logo, logo nós estaremos lançando esse projeto aí audacioso e fazendo com que os turistas que vêm ao Ceará não se atentem, não busquem apenas o litoral, mas venham conhecer o sertão, porque nós temos muitas riquezas e muito para oferecer aos mesmos. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo é curto, eu tinha muitas perguntas a fazer, mas o tempo não deu. Mas, com certeza, em outra oportunidade, nós vamos fazer mais perguntas, que eu tinha aqui umas dezenas de perguntas, mas o tempo não deu. E, para finalizar, doutor Renan, suas palavras finais. Bom, senhor Altino, mais uma vez agradecer aqui pelo espaço, ao senhor por esse programa belíssimo, a TV Princesa do Vale. Como o senhor disse, eu e Cláudio, nós somos 2 homens da cultura, né? Mas eu estou como secretário adjunto, ele como coordenador de cultura, mas a cultura de Icó, a história, o patrimônio de Icó é muito maior do que qualquer um de nós. E se a cultura, a história de Icó está avançando, é porque há várias mãos, há várias pessoas empenhadas, independente se essas pessoas fazem parte ou não da gestão, mas nós temos vários icoenses apaixonados por nossa história. Então, a Princesa do Vale faz aqui um serviço de utilidade pública muito importante, que é estar toda semana trazendo um pouco da nossa história, um pouco do nosso patrimônio, um pouco da nossa cultura e da nossa arte. Então, a gente se sente muito feliz, muito agraciado por estar aqui hoje. Mandar um abraço a todos que nos assistiram até agora, em especial aos artistas, produtores de cultura, e nós, enquanto gestão municipal, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, nos colocamos sempre à disposição de todos os icoenses e nossas portas estão sempre abertas. Muito bem, Cláudio Pereira, suas palavras finais. Saltino, só agradecer de coração pelo convite. É uma honra muito grande poder participar desse programa, porque a grandiosidade que o senhor tem de conhecimento
de experiência e que tem passado há décadas, nos faz sentirmos ainda mais instigados a dar seguimento a isso. E aí nós só temos que agradecer também a direção da TV Princesa do Vale, né, pelo espaço e pela oportunidade que vem dando a vários artistas e outros segmentos do nosso ICO. E ficamos assim muito agradecidos a todas as secretarias que mantêm esse elo conosco, a todas as secretarias da gestão, todas as empresas, as instituições que reconhecem o nosso trabalho e sempre que nós buscamos uma parceria, eles estão prontos para formalizarem. Não é por menos que nós recebemos milhares de turistas, alunos, universitários, professores de várias partes do Brasil todos os anos. Se vem ao ICO, é porque o ICO tem muito a oferecer. Então que nós, icoenses, possamos despertar para isso, possamos nos sentirmos instigados e assim darmos as mãos para que nós possamos crescer ainda mais. Muito obrigado a todos que nos assistiram até esse momento. Muito bem, eu agradeço, me sinto feliz em estar aqui com vocês, né? E dizer que você pode contar comigo no possível da minha problema físico, eu estarei sempre à disposição de vocês, né? Sabemos disso. E que vocês continuem com esse belo trabalho, né? Eu tenho muito a agradecer, o ICOR tem muito a agradecer a vocês dois, que eu sei o quanto é difícil trabalhar em cultura, né? Portanto, que agradeço e chegamos ao final do nosso programa. E esse foi mais um programa Belezas do Vale, mostrando a nossa história e a nossa cultura a toda a região Centro-Sul, Vale do Salgado. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem um crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência.
Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Socel Motos e Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro e aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora.